Muito bem. Aqui iniciamos então um capítulo especial aí do entorno do Mar Morto, onde nós vamos ver Qumran, né, e sua relação com os manuscritos do Mar Morto, né, o próprio uma foto ou outra aqui do próprio Mar Morto e a fortaleza de Massada, né? Então a Jerusalém aqui, né, e mais ou menos na mesma linha aí de Jerusalém, a leste, norte do Mar Morto, nós temos aqui Qumran. O que foi Qumran? Qumran é um lugar, né, onde foram foi descoberto um sítio arqueológico de de povos, né, de origem judia que moravam nesse lugar. É, e supõe-se, né, que sejam dissidentes ou pessoas que fugiram de Jerusalém ou de outros lugares e fugindo então do Império Romano quando os romanos tomaram Jerusalém. O que tem de interessante nesse lugar, nessas cavernas, né? É, quando os romanos chegaram nesse lugar, né, o povo que morava aí, eles esconderam uma série de documentos, né, especialmente documentos judeus, inclusive a Bíblia e inclusive alguns livros da Bíblia completos, como é o caso do livro de Isaías. Então eles esconderam esses rolos, né, esses documentos, em cavernas, supostamente 11 cavernas. Hoje, agora recentemente descobriram que é mais uma, né, 12 cavernas. Aqui em cima também existem algumas. E essas cavernas foram descobertas aí acidentalmente por um pastor de ovelhas que, ao jogar uma pedra dentro de uma caverna dessa, ouviu um barulho como de caco quebrando, e quando ele entrou para ver, ele encontrou então jarros, né, desse tipo aqui. Esse aqui é um original, e dentro desses jarros aí uma série de rolos, né, de escritos antigos aí no, nesse lugar. Quando ele encontrou esses documentos, né, ele começou ele pegou esse material e vendeu, né, começou a vender em Jerusalém. Isso foi parar, né, no Wall Street através de um anúncio, né. Eles colocaram, olha, o documentos, né, dos rolos do Mar Morto, inclusive assim, é um ótimo presente, né, para você dar para alguém religioso ou para alguma instituição, né. E um professor de uma universidade, que eu não lembro agora qual, foi lá e comprou esses documentos por $40. Isso se deu então na década de 40. E existe uma série de questões aí muito importantes com relação aos manuscritos do Mar Morto. Aqui tem outra foto, né, de como esses documentos foram encontrados nas cavernas. Por que isso foi tão importante? Porque até então, né, muitas pessoas questionavam a legitimidade da Bíblia, alegando que a igreja, especialmente a igreja católica, teria manipulado as escrituras, trocando sentidos, né, das escrituras para que pudesse legitimar algumas de suas ações, a exemplo da venda de indulgências. E quando esses documentos foram encontrados, então, remetendo aos originais de 2000 anos, eles puderam comparar, né, esses documentos com a Bíblia de hoje. E a conclusão é que os dois, tanto a Bíblia recente como esses documentos antigos, possuem o mesmo conteúdo. Então, a partir desse ponto, o meio científico passou a reconhecer a Bíblia como uma fonte histórica confiável, né, porque esses originais têm 2000 anos. Aliás, são os documentos originais mais antigos em posse da humanidade hoje, né? Então, por isso os manuscritos do Mar Morto são tão importantes.
Essa foto a gente tirou então já na Universidade Hebraica de Jerusalém. Se vocês notarem essa construção ao fundo, ela se assemelha, né, à tampa aqui do jarro, né? Ó, percebem que tem mais ou menos o mesmo formato? Então esse lugar é chamado o Santuário dos Rolos, né? Então existe um departamento na Universidade Hebraica, né, que trata esses documentos, porque muitos estão degradados. Então um trabalho de remontagem, né, desses documentos muito minucioso. Hoje esse departamento conta com algo em torno de 5.000 documentos ou fragmentos de documentos, né? E dentro então dessa construção, né, tem a exposição. Então, por exemplo, no centro aqui desse prédio é a exposição então do rolo de Isaías, né, o livro de Isaías da Bíblia, esse sim completo, né, completo. Alguns livros não tem completo, né, na Bíblia, mas todos têm alguma, exceto acho que Esther e mais um livro, os demais todos Qumran oferece aí um registro, né, histórico. E esse de Isaías, no caso completo, é bem emocionante, bem interessante ver e visitar. Né, eu já vou adiantar o próximo lugar, que é Massada. Né, então a gente estava aqui em Qumran, norte do Mar Morto. Aqui mais ao sul existe a fortaleza de Massada, que foi o último reduto então ocupado por judeus, né, o último lugar a resistir então aos judeus. Aqui também tem uma curiosidade, que é o relato, né, desse lugar, Massada, pelo historiador Flávio Joséfo. Então um registro extra bíblico também sobre o povo judeu, né? Então, após a destruição do segundo templo em 70, né, o grupo dos zelotes, né, os zelotas, que foram para Massada, e ali eles conseguiram resistir então durante 2 anos ainda aos romanos. Então vou mostrar agora as fotos, né, aqui não é arqueologia, é só curiosidade, né? O pessoal fala que no Mar Morto não afunda, tá? E é verdade, a gente fica bem, não precisa bater os pés e as mãos, né? Porque a gente não afunda mesmo. Aqui é mais a curiosidade. Outra curiosidade, a gente não pode ficar mais do que 15 minutos na água, e tem que tomar um cuidado muito grande para não deixar cair água no olho, porque se cair, ela imediatamente você tem que sair, porque pode lesionar os olhos aí. Aí tem uma outra foto do Mar Morto também, só para já mostrar. Aqui, ó, as pedras de Saula do Mar Morto, ó, é bem curioso. Tem pedras enormes lá, né? Ó, essa aqui, ó, bom, ele vai se formando mesmo, ó, tem uma rampinha pra gente entrar na ferragem dessa rampinha. Olha como que forma. Aí na saída tem um chuveirinho. Perdão, espirrei aqui. Pra gente sair lá do Mar Morto. Muito bem. Então vamos voltar aqui para Qumran. Aí essa aqui é o entorno aí de Qumran, né, onde aqui não vai dar para vocês verem, mas atrás aqui dessa tenda, ó, tem um poço, né, um vale bem grande. Aí atrás desse vale a gente encontra então aquela foto da caverna. Eles chamam caverna número 1. Opa, tô espirrando aqui na gravação do vídeo. Aí, que é essa caverna aqui, ó, uma das cavernas onde foram encontrados então os documentos históricos aí do rolo. Vamos lá. Aqui tem uma estrutura, né, para receber os turistas, né? Tem algumas cerâmicas lá, reproduções de cerâmicas da época. Aqui também é reprodução, né, dos livros. Aqui não é reprodução, é verdadeiro, né? Tá vendo trançados de cestas da época, né, desse povo aí. Mais lá em cima, mais cavernas, né?
onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Aqui são as ruínas da vila, né, de Qumran. Fica aí em volta. Aqui a gente pode ver um aqueduto, ó. Então eles tinham um sistema de captação mesmo da água quando chovia nas encostas aqui, para captar isso era levado então até as cisternas aí, né, tanto para os rituais de purificação, né, os banhos rituais de purificação. Aí aqui as piscinas, né, que é onde eles se purificavam. A cisterna onde essa água era armazenada, né, através desses aquedutos. Uma sala que eles chamam de guardar cerâmicas, né? Eles sabem porque aqui foi encontrado então muito material, né, arqueológico típico lá desse lugar. Aqui também percebem que tem um amontoado aqui, né? A gente consegue ver aqui, ó, um amontoado formando quase um quadradinho. Isso aqui é um túmulo, né? Aqui, ó, outro túmulo, aqui outro túmulo, né? Então aqui a gente está num cemitério, né, de Qumran. Uma foto do entorno lá só. Eles retiram, né, as pedras, né? Eles separam, fazem essas pilhas para ter acesso a um terreno mais limpo e cultivar tâmara. Aí o Mar Morto. Aqui é um posto, né, onde a gente precisa parar e os guardas fazem uma breve inspeção. Aí aqui essa foto já é de Masada. Deixa eu terminar então, ver se tem mais alguma questão de Qumran. Não, Qumran é isso aí. Então a gente vai para Masada, que eu também já comentei. Masada é o seguinte, ó, aqui a gente está dentro do bondinho, porque Masada é uma montanha muito alta, né? Então a gente está dentro do bondinho. A gente chega nesse lugar aqui, né, que é preparado para receber os visitantes. Olha o número de ônibus que tem aqui. Aí tem duas formas de a gente chegar em cima dessa montanha, né? Tem através aqui dessa trilha, né? Tá vendo? As pessoas subindo aí, vão serpenteando, só que isso aqui leva 2 horas mais ou menos para chegar lá em cima. Ou sobe de bondinho, né, que foi a via que nós optamos lá. Aí aqui eu já quero mostrar algumas curiosidades, né? Aqui, ó, né, bem na próxima aqui de onde o bondinho sai, aqui já tem, ó, um sítio arqueológico, né, esse quadradão aqui, né, com muralha e tudo. E aqui também, ó. Então esse aqui era o quartel onde os romanos ficaram, né, para montar um acampamento para dar a base e o sustento no levante para tomar Masada. Aqui também dá para ver, ó, que eles construíram uma muralha, tá vendo? Ó, acompanhando aqui a mãozinha. Então essa muralha ela cerca toda a fortaleza de Masada. Aí lá ao fundo a gente vê o Mar Morto, é bem bonito. Isso a gente está muito alto. Eu não lembro a altitude, mas é muito alto mesmo. Aqui, ó, são cisternas, né? Porque como que eles conseguiam ficar isolados em cima dessa fortaleza, né? Eles precisavam de água, então eles tinham um sistema de captação, né, de água da chuva e armazenamento nessas cisternas. Então aqui, ó, percebe que junto da parede aqui, ó, a água era coletada e levada até essas cavernas aí que funcionavam como cisternas. Aqui é a reconstrução, então, né, a gente consegue ver. Eu vou aproximar a foto aqui. Aqui o Lealdo está indicando. Tá vendo essa faixa, ó? Essa faixa mostra a partir de que altura esse muro foi reconstruído. Então dessa linha para baixo é original e daí para cima é uma reconstrução moderna. Aqui adornos, né, internos aí para mostrar que era
aqui as salas eram adornadas, lembrando que depois Masada recebeu a construção de um palacete, né, de um palácio, né, de uma autoridade romana, né, depois da tomada dos judeus, né, inclusive com sistema de aquecimento, né, isso aquecia o piso, com os adornos, né. Aí, os adornos já romanos, né. Aí uma reprodução, né, em maquete de como era, né, o sistema das construções e vigilância, né, as salas, né, desse palacete com os mosaicos, as colunas, ó, entalhadas. Aqui uma aproximação, né, da fortaleza lá embaixo, né. Aqui da área do quartel, né. Aqui é do outro lado de Masada, eles estão reconstruindo como se fosse uma catapulta, né, que foi usada então pelos romanos na época da tomada. Aqui a gente pega esse potinho aqui, ó, enche de água e joga a água aqui, simulando a chuva, e mostra como que a água desce, né, enchendo, então correndo para cisternas para captação de água. É uma engenharia muito incrível que eles tinham na época. Aqui é um pombal, né? Eles criavam pombas aí também. Não tinha, era um lugar em cima da montanha, né? Não tinha como cultivar as coisas, então eles possivelmente criavam pomba para comer mesmo. Depois, na época bizantina, né, esse lugar também recebeu uma igreja, né, bizantina. Então, nas diferentes épocas, existem diferentes ruínas conforme o tempo em que esse lugar foi ocupado por diferentes povos, né, que era da igreja bizantina. Aqui é só curiosidade, né? Tem McDonald's lá embaixo, né? Na área que recebe os turistas, né? Aqui é do Pedra de Sal do Mar Morto, que eu já tinha mostrado anteriormente. Aqui voltamos a Qumran. Então essas foram algumas fotos aí então do Mar Morto, de Qumran e os manuscritos do Mar Morto, né? E Masada. Aqui também é legal, curiosidade, vou mostrar, né? Aqui, ó, quando a gente está descendo de Jerusalém para o Mar Morto, né? Todos sabem, o Mar Morto ele está abaixo do nível do mar, né? Então ele mostra aqui, ó, tá vendo? Essa linha azul mostra o nível do mar. Então essa rodovia ela já está aí uns 2, 3 metros aí abaixo do nível do mar. Conforme a gente vai chegando próximo do Mar Morto, ele tem essas paredes mostrando que cultivo de tâmaras lá, né, certamente com irrigação. Aí aqui novamente, ó, uma outra indicação. Então essa linha aqui, né, nessa linha nós estamos a exatamente menos 300 metros abaixo do nível do mar. É bem curioso. Há mais plantações de tâmara, né, na beira da rodovia aí. Plaquinha indicando Qumran, né? Bem-vindo a Qumran. E aqui é o lugar onde os turistas são recebidos. Lá essas eu já mostrei. Então aqui eu encerro esse episódio especial, né? Falando sobre os manuscritos do Mar Morto, Masada e Qumran. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.